Aleluias, glória a Deus. Cumprimento nesta noite a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar aqueles que estão também acompanhando pelo canal Ebenezer Oficial. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade única. Graças a Deus, obrigado Deus por mais essa oportunidade, mais uma vez estarmos aqui ministrando uma palavra no canal. Você ainda que não se inscreveu, vai lá, irmão, clica lá no sininho lá, faz o seu like, para que você possa, e se inscreva para que você possa estar recebendo notificações todos os dias. Tem palavras maravilhosas sendo ministradas neste lugar. E eu glorifico a Deus por mais uma oportunidade nesta noite. Trazer uma palavra, o qual Deus colocou no meu coração, uma palavra muito conhecida, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração, que vai falar comigo e com você nesta noite, amém? Que se encontra no livro do Gênesis, segundo escreveu Moisés, primeiro livro da Bíblia, aleluias, que tem capítulo 12, que tem como título, Deus chama Abraão, lhe faz promessa, amém? Que a palavra de Deus vai dizer assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que ali acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passado dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Aleluias. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para Ai, ficar porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sarai a sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor a ti, e por a tua causa me conservem a vida? Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isto que me fizestes? Por que não me disseste que era a tua mulher, que ela era a tua mulher? E me disseste ser tua irmã, por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vais-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Amém? Aleluias. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluias, que Deus faz um chamado a Abraão, e fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Um chamado, irmão, um chamado especial para Abraão. E Abraão ali, irmãos, não questionou,
Abraão não conhecia a Deus, só conhecia a Deus por falar. Não conhecia. E Deus faz um chamado a Abraão. Abraão, homem que era da cidade, da terra de Ur, nascido e criado naquela terra, vivia no meio do seu povo. E ali, irmãos, ele ouviu o chamado do Senhor e o atendeu, e creu, e confiou. Confiou no chamado. A Bíblia vai dizer que Abraão tinha 75 anos quando ele foi chamado por Deus, quando ele foi feito essa promessa, e Abraão creu na promessa. Ali a Bíblia vai dizer que no capítulo 2, de ti, Deus vai dizer para Abraão, de ti farei uma grande nação, e de ti abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias. Irmãos, aqui trazendo para o dia de hoje, para o século 21, talvez se fosse comigo esse chamado, talvez se fosse contigo, talvez nós ia indagar com o Senhor, talvez nós ia questionar com o Senhor, porque nós somos falhos, porque somos homens, somos carne, somos pó, somos cinza, e muitas das vezes a fé da gente está lá embaixo. Talvez se fosse com nós íamos indagar com o Senhor, por nós nascer numa terra, nós crescer, nossa família está toda ali, amigos, parentes, e ter um chamado de um Deus, que Abraão ainda não conhecia esse Deus, mas pela fé ele creu, e atendeu esse chamado. E a Bíblia vai dizer que Abraão pegou ali, que Abraão já tinha 75 anos, já tinha bens, já tinha camelos, já tinha ovelhas, já tinha servos a trabalhar a seu favor. E a Bíblia vai dizer que ele pegou tudo que ele já tinha possuído naquele local, tudo, e sua esposa Sarai, e foi. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia fala que ele foi, irmãos, sem questionar, ele sem conhecer uma terra, sem conhecer um povo, mas a Bíblia vai dizer que ele atendeu esse chamado de Cristo. Versículo 4 vai dizer, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. O Senhor chamou Abraão, mas ali a Bíblia vai dizer que Ló, seu sobrinho, foi com ele. Aleluias. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram em Canaã. Versículo 6 vai dizer que atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam aquela terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar, e o Senhor que lhe apareceram. Passando dali para o monte oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Que Abraão, irmãos, todo lugar que ele chegava, que ele armava a sua tenda, ali ele ficava por muito tempo ali, e aonde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era armar um altar, montar um altar e ali adorar o Deus Todo-Poderoso, porque aonde ele chegava, irmãos, ele praticava, ele tinha essa prática de adorar a Deus, montar um altar e adorar, aleluias, glória a Deus, coisas que hoje, irmãos, nós não temos adorado a Deus com a adoração que é necessária e que é preciso, porque Deus, irmãos, Ele tem um chamado em nossa vida, assim como Deus chamou Abraão, Ele também tem um chamado na nossa vida, tem um chamado, e muitas das vezes nós não identificamos, nós não procuramos saber qual é esse chamado de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos executar. Porque cada um de nós temos chamado, uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para adorar, cantar, outros foram chamados para o ministério de oração. E é muito importante que nós venhamos identificar, pedir a Deus em oração, para que venha nos mostrar qual é o chamado que Ele tem para nossas vidas, porque todos nós foram chamados, assim como Abraão foi chamado para uma grande obra, e a Bíblia vai dizer que o Senhor falou que dele saía grandes nações, saía príncipes, saía reis. Agora, uma coisa mais importante nesse chamado, irmãos, que a Bíblia vai dizer que dele sairia grandes nações, sairia príncipes e reis. Aleluias.
que a descendência deles seria incontável. Agora, o mais importante que eu vejo aqui, que Abraão tem um chamado e que dele sairia grandes nações, que seria improvável a medicina, seria um chamado que seria improvável a ótica humana. Por quê? Porque Sarai, mulher de Abraão, uma mulher estéril. Agora a gente vê, irmãos, que a bênção do Senhor, o chamado do Senhor, seguiria ao seu filho Isaque e seguiria ao seu neto Jacó, os 3 ícones da Bíblia, que esta promessa seria para eles, que aonde ele chegava o Senhor falava que essa terra darei a tua descendência, aleluias. Mas aí, irmãos, a gente para pensar e ver que seria um chamado improvável, seria algo improvável, porque, irmãos, as 3 mulheres desses 3 homens da Bíblia, todas 3 eram estéril. Na ótica humana seria improvável, seria algo impossível para nós. Mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível, porque nós vamos ver ali no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 28, que vai falar ali quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, aleluias, e ali trouxe a notícia de Deus e para Maria, que ela daria a luz e que ela seria a mãe do Filho de Deus, aleluias, aquele que viria, que seria o resgatador da humanidade, aquele que seria o libertador da humanidade, Jesus Cristo, Filho de Deus. E ali ela não creu, porque ela era uma mulher virgem, e ela estava noiva com um homem chamado José. Seria uma coisa improvável, irmãos, mas ela duvidou quando o anjo chegou, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, aquele que chamarás pelo nome Jesus, o Filho de Deus, aquele que viria ao mundo, aquele que foi prometido, aquele que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, foi mais profetizado pelo profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, que foi o que mais profetizou de Jesus, aleluias. Mas que o anjo Gabriel apareceu a Maria e trouxe essa notícia, que ela seria a escolhida de Deus para dar a luz, porque Deus achou graça diante dela, porque era uma mulher virgem, uma mulher que adorava e seguia Deus em espírito e verdade. E ali, irmãos, ela aceitou a proposta, até colocando a sua própria vida em risco, porque porque ela era uma mulher virgem. E aí ela falou ali, este será grande. O anjo Gabriel falando para este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo envolverá a sua sombra, por isso também o antissanto que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade, para salvar o povo que vivia no pecado, o povo que vivia sem esperança, o povo que vivia sem nenhuma esperança. Mas Deus, ele sempre teve o escape para o seu povo. E ali, irmãos, capítulo 37 vai dizer que o anjo falou para ela: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Porque Maria duvidou, irmãos, mas ali o anjo falou para ela que nada para Deus seria impossível, assim como Deus teve o chamado na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó, e ele não duvidou da promessa, ele não questionou, ele atendeu, ele foi. A Bíblia vai dizer que ele foi, aonde ele chegava, ele armava a tenda, ali ele montava um altar, e ali adorava o nome do Senhor. E nesta caminhada, a Bíblia vai dizer que ele foi parar no Egito, aleluias. Antes que ele chegue no Egito, irmãos, ali ele falou para sua esposa Sarai, que ela falasse, aleluias, para que ali Faraó conservasse, ele convida, porque ele falou que a Sara era uma mulher formosa, uma mulher bonita,
Aleluia. E para que ele conservasse ali, Faraó conservasse, ele convida que ela falasse que ele eram os irmãos. Na verdade, Sara não mentiu quando falou que Abraão era seu irmão, porque na verdade, irmãos, Sara e Abraão eram irmãos de pai, só de pai. Aleluias, glória a Deus. Mas aconteceu a mentira, porque Sara mentiu, porque na verdade eles eram casados também. Ali aconteceu o que aconteceu, como os irmãos sabem a história. Faraó pegou Sara para que seja sua esposa. Mas ali, muito depois, Faraó ficou sabendo da mentira, do que tinha acontecido. E ali restituiu ali a mulher, Sarai, a Abraão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jacó saiu de lá, Abraão saiu de lá, Abraão saiu mais rico ainda, porque por causa desse acontecido, Faraó deu para ele mais rebanhos de animais, servos, servas, e ali a Bíblia vai dizer que Abraão vai voltar. E Ló junto com ele também, e vão chegar num certo lugar, e ali o povo de Abraão, como todos já sabem da história, a Bíblia vai dizer que Abraão cresceu e Ló também cresceu ali. Ló também tinha servos, tinha servas, tinha rebanho. E aí Abraão chegou, porque já estava tendo contenda entre o povo de Abraão e de Ló. A Bíblia vai dizer que Abraão chegou para Ló e falou: meu sobrinho, chega a ti. Já não cabe mais a terra já é pequena para nós. Já não cabe nós mais juntos, nossos povos estão brigando. Então, nós somos parentes chegados, que não há contenda entre nós. Aí Abraão mandou que ele fizesse uma escolha, que ele olhasse e escolhesse para onde ele for, que se ele fosse para o norte, Abraão ia para o sul, se ele fosse para o oriente, Abraão ia para o ocidente, totalmente ao contrário. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Ló olhou e viu toda a campina regada, verdinha, terra boa. Eu creio, com minhas palavras, Ló deve ter olhado e visto e falado: aqui eu vou me dar bem, aqui eu vou crescer. Mas Ló errou nesta parte. Ele poderia ter sido mais inteligente na sua escolha. Ele poderia ter dado o direito de escolher Abraão, porque Ló ficou próspero, conseguiu prosperidade, ficou um homem rico, porque ele estava do lado de Abraão. Quero dizer para você, irmãos, que quando a gente está do lado de alguém que é abençoado, nós também seremos abençoados. Nós também seremos abençoados. A Bíblia vai dizer, vai falar de um homem muito rico do Oriente também, vai falar de Jó, que na época de Jó era o maioral do Oriente Médio, era um homem muito rico, um homem muito abençoado por Deus. A história vai dizer que os fazendeiros contemporâneos da época de Jó, eles iam tomar conselho com Jó. Só os conselhos que Jó dava para ele, a história vai dizer que esses fazendeiros também prosperavam, eram prósperos, só com os conselhos. Por isso que vale a pena nós estarmos do lado de pessoas que têm um conselho, que têm uma palavra. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Ló olhou para as campinas, verdejante, terra boa, e ele pegou e escolheu para aquela parte. Mas a Bíblia vai dizer que Ló foi montando a sua tenda, até chegar dentro de Sodoma e Gomorra, onde estava o pecado. Uma coisa importante que eu tiro dessa palavra, irmãos, é que Abraão foi para o lado totalmente ao contrário, que a palavra vai dizer que era lugar de pedregulho, lugar de terra ruim. Mas eu quero dizer para você que aonde você chegar, aonde você montar a sua tenda, você pode montar em cima da pedra, você vai prosperar. Se Deus estiver contigo, você vai prosperar, porque o Senhor é poderoso para te abençoar. Porque a Bíblia vai dizer que nós comeremos o melhor dessa terra, que Deus dará o melhor dessa terra para nós, mas é necessário que nós possamos estar em obediência, assim como Abraão foi obediente ao chamado, assim como Abraão creu no chamado, assim como Abraão confiou no chamado, que nós também vamos crer neste Deus, que para Deus nada é impossível para os que crê, que nós venhamos ser crentes como Abraão. Aleluias, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e aqui o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Ló, ele poderia ter deixado o direito de escolha para Abraão, porque Abraão era o patriarca, o chamado foi para Abraão.
E ali ele foi junto com Abraão. Então ele prosperou através de Abraão, porque Deus era com Abraão. E através de Abraão, Deus abençoou também Ló. Deus abençoou Ló. Mas Ló foi infeliz na sua escolha. Poderia ter dado o direito de escolha para Abraão. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que você pode plantar em terras inférteis. Você pode plantar em cima da pedra, mas se Deus estiver contigo, irmãos, você vai colher a 100, a 50 e a 30 e você vai ser próspero. Porque esse Deus, ele é fiel e ele é poderoso para nos abençoar. Assim como ele abençoou Abraão, Isaque e Jacó, ele também quer te abençoar. Eu quero te dizer nesta noite, te mantém firme na presença de Deus. Você que nesta noite acompanha pelo canal Ebenezer, você que, aleluias, que está nesse momento acompanhando, que você fique firme, irmãos, que você confia neste Deus. Você, irmãos, que por um momento, algum deslize, algo que eu não sei, que você se afastou dos pés do Senhor, volte, porque nos pés do Senhor nós temos o alimento necessário. Na presença de Deus nós temos o melhor. A salmista vai dizer que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra quer dizer uma palavra de vitória, de conquista, que nós pode passar por situações difíceis, nós pode passar pela fome, nós pode passar pela doença, nós pode passar pelas adversidades deste século 21, mas nós temos a garantia da vitória, porque nós estamos com Deus e Deus está conosco, aleluias. Que você volte para os pés do Senhor, e que você que tem um chamado, aleluias, não desista. Se Deus tem um chamado na sua vida, meus irmãos, não desista, continua, aleluias, que Ele é contigo. Irmãos, e se Deus te prometeu algo, confia, assim como Ele prometeu para Abraão, aleluias, que Ele abençoaria os que abençoavam Ele, que Ele amaldiçoaria os que amaldiçoavam Ele, mas que dele saía grandes nações, como a gente tem visto. Nós somos fruto da descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão, aleluias, nós estamos dando sequência a essa família de Abraão. E aí, irmãos, eu te convido a vir para a presença do Senhor, volte para os pés do Senhor, você que por um motivo se afastou, porque o Senhor tem grandes bênçãos para ti, aleluia. Assim como Ele teve esse chamado na vida de Abraão, se Ele tem na tua vida, confia, irmão, porque Deus é poderoso para abençoar, porque a Bíblia vai dizer que Ele é um homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele te prometeu, porque algo que Ele te prometeu Ele vai cumprir, assim como Ele cumpriu na vida de Abraão, assim como Ele cumpriu na vida de Isaque, assim como Ele cumpriu na vida de Jacó, Ele vai cumprir na minha e na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas que nos fez. E se tu tem promessa, confia, porque promessas não morrem, aleluia. A promessa de Deus para nós não morre, pode até demorar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas das vezes nós temos desistido, porque nós temos esperado no tempo nosso, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então espera, porque o tempo vai se cumprir. Se Ele tem promessa de salvar o teu filho das drogas, irmãos, espera com paciência que Ele vai cumprir. Se Ele tem promessa de tirar teu marido da cachaça, espera com paciência, aleluia. Se Ele tem promessa de salvação para toda a tua família, espera, irmãos, porque no momento certo, tu vai cantar o hino da vitória, como Josué cantou, que ele e a casa dele serviria ao Senhor, que assim nós possamos cantar este hino da vitória, como Josué cantou também, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e as promessas de Deus em nossas vidas não morrem, não perecem. Então continue confiando, continue na presença de Deus, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para trazer nesta noite para a igreja, e eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que é me dada, que é me concedida, que é de estar na presença do Senhor. Cada oportunidade que nós não venhamos dispensar, irmãos, que às vezes pode ser a última, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e quero fazer nesta noite uma oração por você, Altíssimo, Soberano Deus, Pai eterno. Pai querido, Pai amado, eu te louvo nesta noite, eu te glorifico, eu te exalto, Pai. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Deus. Que o Senhor venha falar a cada coração, a cada vida, Pai, que vai ouvir essa mensagem, meu Deus. Que o Senhor venha
tocar nos corações, Pai. Obrigado, Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Eu te louvo e te glorifico, Pai, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. E continua conosco nesta caminhada, Pai. Obrigado. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.